Há um silêncio que só existe nas noites muito distantes. Um silêncio que não é ausência de som, mas presença de algo mais profundo, como se o próprio espaço entre as estrelas respirasse devagar. O vento se move sem pressa, tocando superfícies invisíveis, e o ar parece mais frio do que deveria ser. Acima de nós, o céu se estende como uma lembrança antiga, pontilhado por pequenas luzes que talvez nem existam mais, mas que insistem em chegar até aqui. E em meio a essa imensidão silenciosa, uma nova luz começou a surgir, não no céu que vemos, mas no olhar que o observa. Dizem que o telescópio espacial James Webb encontrou algo que não deveríamos ver: centenas de galáxias tão antigas que parecem desafiar o próprio início do universo. É como se tivéssemos aberto os olhos cedo demais, e o cosmos ainda estivesse se vestindo para o primeiro dia. Talvez seja por isso que você clicou neste vídeo, porque em algum lugar dentro de você há essa mesma curiosidade calma, essa vontade de entender o impossível sem precisar explicá-lo. Aqui, o tempo não corre, ele se dissolve. A cada respiração, o universo parece se mover um pouco mais, como se estivesse esperando que o escutássemos. Se esse tipo de reflexão te acalma, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando conosco, porque há segredos que só se revelam quando a mente desacelera o bastante para ouvir o espaço pensar. Imagine agora a cena. A Terra gira lentamente sob a escuridão, e em algum ponto do espaço, um espelho dourado do tamanho de uma casa flutua em silêncio. Ele observa o invisível, recolhe ecos de luz que viajaram por quase toda a história do tempo. Cada fóton que chega até ele é um fragmento de algo que aconteceu há mais de 13 bilhões de anos. Uma lembrança tão antiga que desafia qualquer noção de presente. E ainda assim, essa luz existe agora, neste instante em que você respira. Ela atravessou eras, tempestades de poeira, expansões e colapsos, para finalmente tocar o olhar humano. Há uma beleza estranha nisso. A ideia de que ver o universo é também vê-lo como ele foi quando ainda não havia olhos para vê-lo. O Webb foi lançado para enxergar o passado, mas o que ele viu parece pertencer a outro tipo de tempo. Não um tempo linear, com começos e fins, mas um tempo circular, onde o início e o fim se tocam como a borda de uma onda voltando ao próprio centro. Quando as primeiras imagens chegaram, mostravam algo que não fazia sentido. Galáxias formadas, maduras, brilhantes demais para existirem tão cedo após o Big Bang. Segundo tudo o que sabemos, o universo ainda deveria estar em sua infância, feito apenas de gás difuso e escuridão. E, no entanto, lá estavam elas, estruturas completas, organizadas, desafiando bilhões de anos de teoria. É como encontrar civilizações antigas num planeta que acabou de nascer. Os cientistas chamaram isso de galáxias impossíveis. Mas o impossível, às vezes, é só o nome que damos ao que ainda não compreendemos. Talvez o erro não esteja nas galáxias, mas na nossa forma de olhar. Talvez o universo esteja nos mostrando que a criação não foi um ponto. Foi um processo, um desdobrar contínuo que ainda acontece, mesmo agora, neste exato momento em que a noite cai sobre a Terra. Há algo de profundamente humano nesse espanto. Passamos séculos olhando para o céu em busca de respostas, e cada vez que encontramos uma, o universo muda de pergunta. O Webb apenas prolongou esse diálogo, um diálogo entre a matéria e o mistério. Porque ver o início do cosmos não é apenas observar estrelas antigas, é testemunhar o nascimento da própria possibilidade de existir. Pense nisso. Quando olhamos para uma galáxia distante, não vemos onde ela está, mas onde ela foi. O telescópio não fotografa o presente, ele captura memórias de luz. É um espelho voltado para o passado, mostrando o que o universo já foi e talvez o que ele ainda é em algum lugar. É como se estivéssemos assistindo a um filme que o próprio cosmos gravou, e cada pixel de luz fosse uma lembrança de quando tudo começou. Mas, entre as lembranças, há lacunas, trechos que não se encaixam, histórias que contradizem o roteiro que achávamos conhecer. Essas 300 galáxias
são de certa forma fantasmas luminosos. Elas não apenas brilham, elas questionam. Elas sussurram que talvez o Big Bang não tenha sido um começo no sentido simples, mas um ponto de inflexão, uma passagem, um limiar entre o que chamamos de nada e o que chamamos de tudo. Quando o Webb as capturou, ele não apenas revelou estruturas de matéria, revelou também a fragilidade da nossa certeza. E é aí que a contemplação começa, porque cada nova descoberta é uma pequena ruína construída sobre as verdades anteriores. A ciência avança como quem caminha num quarto escuro, tateando as paredes à procura de uma saída que talvez não exista. E ainda assim, esse caminhar é o que nos define. Ver o universo é um ato de fé racional. Acreditamos que ele faz sentido, mesmo quando ele próprio parece duvidar disso. Talvez o mais belo dessa história não esteja nas galáxias em si, mas no fato de que podemos percebê-las. Que, de algum modo, uma espécie feita de poeira e carbono conseguiu construir um olhar capaz de atravessar o tempo. O Webb é o nosso espelho no abismo, e o que ele reflete não é apenas o passado do universo, mas a nossa própria ânsia por compreender o inatingível. Enquanto o telescópio observa o primeiro amanhecer cósmico, aqui na superfície da Terra, alguém apaga as luzes do quarto e deixa a mente viajar por essas distâncias incalculáveis. O som do vento lá fora parece o mesmo de sempre, mas agora há uma sensação nova. A de que o universo pode não ser o que pensamos, e que essa incerteza é o que o torna tão profundamente belo. No fim, talvez seja isso que o Webb nos ensina, que o cosmos ainda guarda segredos demais para caber em qualquer teoria, e que, no fundo, o mistério é o verdadeiro combustível das estrelas, e de nós também. Porque cada descoberta é apenas outra forma de perguntar quem somos e de onde exatamente começa o tempo. E enquanto essa pergunta flutua no escuro, o universo continua, silencioso, paciente, esperando que alguém, em algum lugar, continue olhando. As primeiras imagens do James Webb chegaram à Terra como fragmentos de um sonho antigo. Pequenos pontos de luz, delicadamente coloridos, surgiam na escuridão do espaço profundo, e cada um deles carregava uma história mais velha do que qualquer lembrança humana. O olhar humano, pela primeira vez, alcançava o limite entre o início e o indizível. Mas, ao analisarem as imagens, os cientistas perceberam algo que não se encaixava. Aquelas galáxias não deveriam estar ali. Eram estruturas complexas, organizadas, com brilho intenso e forma definida, e estavam existindo em um tempo em que o universo ainda deveria ser um mar turvo de energia e poeira. O Webb havia visto o impossível. Durante décadas, o modelo cosmológico padrão sustentou que as primeiras galáxias surgiram entre 300 e 500 milhões de anos após o Big Bang. Antes disso, o cosmos era apenas uma escuridão densa, povoada por partículas que ainda não se uniam em estrelas. A luz das primeiras formações cósmicas deveria ser fraca, rarefeita, quase invisível. E, no entanto, o Webb revelou estruturas que pareciam galáxias completas, apenas 200 milhões de anos após o início de tudo. É uma diferença que, para o universo, equivale a um piscar de olhos, mas um piscar que reescreve a própria infância do tempo. Imagine olhar para um recém-nascido e encontrar nele o rosto de um ancião. Foi essa a sensação entre os astrônomos. As observações indicavam que aquelas galáxias já continham bilhões de estrelas, com massas comparáveis à da Via Láctea, mas em uma época em que o universo ainda não deveria ter tido tempo para formar nem mesmo seus primeiros átomos estáveis em abundância. Para muitos pesquisadores, isso soou como um enigma que desafia as leis da física conhecidas. Se o tempo é o escultor da matéria, o que o Webb encontrou pareceu ser uma escultura feita antes do mármore existir. O espanto científico tem sua beleza própria. Ele surge quando o universo responde com silêncio a uma pergunta que julgávamos ter entendido. Alguns cientistas sugeriram que talvez as estimativas de distância estivessem erradas, que aquelas galáxias não fossem tão antigas quanto pareciam. Outros argumentaram que a formação de estrelas
pode ter sido muito mais eficiente nos primeiros instantes cósmicos, como se o universo, recém-nascido, tivesse pressa em se iluminar. Sai ainda os que pensam que o próprio modelo do Big Bang precisa ser revisto, que talvez o que chamamos de início não tenha sido um ponto absoluto, mas uma transição entre estados de energia desconhecidos. A dúvida, nesse caso, é o verdadeiro motor da descoberta. Cada uma dessas hipóteses reflete não apenas a busca por respostas, mas a humildade de quem observa o infinito, sabendo que ele não cabe em nenhuma teoria. Quando o Webb registrou aquelas luzes antigas, ele não trouxe apenas dados, trouxe espelhos. Porque o que vemos lá fora é, em parte, o reflexo da forma como pensamos o cosmos aqui dentro. O telescópio, com seus painéis dourados abertos como pétalas diante do vazio, funciona como uma máquina de tempo. Ele capta a luz esticada pela expansão do universo, traduzindo o passado em imagens. A radiação que o Webb detecta viaja há 13 bilhões de anos, atravessando um espaço que se dilata sem cessar. Ver essa luz é como encontrar o rastro de uma voz perdida há eras, ainda ecoando no ar rarefeito do tempo. E ao transformá-la em imagem, nós a tornamos presente. O passado se converte em agora, e o agora se curva diante do mistério de ter sido, ao mesmo tempo, origem e consequência. Há algo de poético na maneira como o Webb enxerga o cosmos. Ele não observa na luz visível, mas no infravermelho, aquela região suave do espectro, onde a energia é calor e o brilho é apenas sussurro. É como se ele olhasse o universo com olhos fechados, sentindo a radiação que resta depois que a luz se torna lembrança. Através desse olhar invisível, o telescópio revela o que os olhos humanos jamais veriam. Estruturas ocultas sob véus de poeira cósmica, estrelas nascendo dentro de nebulosas, galáxias tão distantes que parecem piscar na beira do nada. Quando as imagens chegam, elas são traduzidas em cores artificiais, azuis e vermelhos que não existem no espaço, mas que nos ajudam a compreender o invisível. Ainda assim, há uma honestidade profunda nessas imagens coloridas. Elas não mentem sobre o universo, apenas o tornam compreensível. Ver essas cores é como ouvir o eco de um idioma que já não se fala, mas que ainda ressoa na memória do cosmos. E o que o Webb viu, no fim das contas, foi o próprio paradoxo da criação. Um universo jovem com traços de maturidade. Um início que já parece um meio. Galáxias que brilham antes do tempo previsto. Tudo isso nos leva a uma pergunta silenciosa. E se a cronologia cósmica não for linear como imaginamos? E se o tempo, ao nascer, já estivesse dobrado sobre si mesmo? Como uma fita que se torce. Nesse caso, olhar para o passado seria também olhar para o futuro, e cada galáxia distante seria um espelho de algo que ainda está se formando aqui. Na escuridão intergaláctica, as estrelas mais antigas acendem como cicatrizes luminosas. Elas guardam a assinatura química dos primeiros elementos, hidrogênio, hélio, um toque sutil de lítio. Tudo o mais, o carbono, o oxigênio, o ferro de que somos feitos, viria depois no interior das estrelas que morrem. Mas essas galáxias do Webb parecem conter traços desses elementos já nos primeiros momentos. É como se o universo tivesse aprendido depressa demais a fabricar complexidade, como se a matéria tivesse pressa de se tornar consciência. O espanto diante disso é duplo, científico e filosófico. Científico, porque desafia os modelos de formação estelar e a física da expansão cósmica. Filosófico, porque insinua que talvez a história do universo não seja uma linha reta, mas uma respiração, um ir e vir que pulsa no ritmo do desconhecido. A cada descoberta, o cosmos parece sussurrar algo sobre a própria natureza do tempo. Que ele não apenas passa, mas retorna. Que em algum nível profundo, tudo o que foi ainda é. Enquanto os astrônomos calculam, ajustam equações, medem distâncias em bilhões de anos-luz, há um outro tipo de medição acontecendo em silêncio, dentro de quem observa. O espanto humano é, talvez, o fenômeno mais antigo do universo. Estava presente quando as primeiras estrelas ascenderam e continua vivo agora, quando olhamos para o brilho delas.
O Webb apenas nos devolve esse espelho, o de uma criatura que, no fundo do tempo, tenta compreender o que significa existir. O espaço, visto por ele, não é apenas vasto, é íntimo. Cada ponto de luz é uma história interrompida, um lampejo que nos pergunta se o começo e o fim são realmente coisas diferentes. E enquanto tentamos compreender, o telescópio segue seu trabalho paciente, recolhendo mais ecos, mais dúvidas, mais fragmentos de um universo que ainda não terminou de nascer. O mistério dessas 300 galáxias não é um obstáculo, é um convite, um lembrete de que o conhecimento é uma fronteira em expansão, como o próprio cosmos. E que talvez entender o universo não signifique resolvê-lo, mas aprender a conviver com o seu silêncio, um silêncio cheio de luzes que insistem em existir antes do tempo. E quando a noite cai e o pensamento se aquieta, resta apenas essa pergunta suspensa no ar. Se o universo pode contradizer suas próprias origens, o que mais em nós ainda pode ser descoberto? Durante muito tempo, acreditamos compreender com razoável clareza a sequência dos acontecimentos que moldou o cosmos. O Big Bang, esse instante inicial em que a energia se expandiu e o espaço nasceu, seria o ponto de partida de tudo. A partir dele, o universo esfriou, a luz se libertou da matéria e as primeiras estruturas começaram a se formar. Essa narrativa parecia sólida, quase poética em sua simplicidade, mas as descobertas recentes do James Webb abriram uma fenda nessa história, não porque a contradigam inteiramente, mas porque a tornam mais profunda, mais incerta, mais viva. É como olhar uma pintura antiga sob uma nova luz e perceber traços escondidos sob as camadas do tempo. Para compreender o espanto dos astrônomos, é preciso voltar àquilo que chamamos de Idade das Trevas Cósmica. Após o Big Bang, o universo permaneceu escuro por cerca de 380 mil anos. A matéria e a radiação estavam tão entrelaçadas que a luz não podia viajar livremente. Era como se o cosmos estivesse coberto por um nevoeiro denso, onde nada podia ser visto. Foi apenas quando os elétrons se uniram aos prótons, formando os primeiros átomos de hidrogênio, que o espaço se tornou transparente e a luz pôde, enfim, escapar. Essa luz inicial, esticada pela expansão do tempo e da distância, é o que hoje chamamos de radiação cósmica de fundo. Ela é o eco visível do nascimento do universo, um murmúrio luminoso que ainda preenche todo o céu, vindo de todas as direções. Depois desse momento, começaram os longos e silenciosos séculos da formação. Pequenas flutuações de densidade, regiões um pouco mais densas que o resto, começaram a atrair mais matéria sob a força da gravidade. Aos poucos, essas áreas colapsaram, dando origem às primeiras estrelas. Eram gigantes incandescentes, com massas centenas de vezes maiores que o Sol. Elas queimavam rapidamente e explodiam em supernovas, semeando o espaço com os primeiros elementos pesados. Foi dessas explosões que nasceu a química que permitiria a vida, muito tempo depois. Mas o Webb, ao observar o universo nessa era primordial, encontrou galáxias que pareciam ter pulado etapas. É como se, entre o silêncio e o canto, já houvesse uma sinfonia completa. Essas estruturas mostravam traços de organização e brilho intensos demais para a juventude do cosmos. Isso nos obriga a olhar novamente para o processo de formação galáctica e perguntar: será que compreendemos de fato o ritmo da criação? A teoria tradicional nos diz que as galáxias se formaram por fusões sucessivas de pequenas nuvens de gás, como flocos de neve que se juntam lentamente até se tornarem montanhas de gelo. Elas teriam crescido de forma gradual, num processo que levou centenas de milhões de anos. Porém, as imagens do Webb mostram aglomerados de estrelas que parecem já ter alcançado maturidade plena quando o universo mal havia aprendido a respirar. Algumas dessas galáxias são tão compactas que concentram massas equivalentes à Via Láctea em volumes 1000 vezes menores. Outras exibem discos e espirais definidos, formas que não deveriam existir tão cedo. Há algo de profundamente simbólico nisso. A ideia de um cosmos que nasce já maduro, de um início que traz dentro de si
a memória do que ainda não aconteceu. A matéria parece recordar o destino que a aguarda, como se a estrutura do universo estivesse escrita antes de se manifestar. Esse pensamento, que ecoa entre a ciência e a filosofia, nos faz imaginar que talvez o tempo não seja um fio linear estendido entre passado e futuro, mas um campo, uma totalidade que contém todas as suas fases simultaneamente, e que nós, seres finitos, o atravessamos em sequência, como quem percorre uma melodia já composta. Enquanto isso, os cientistas buscam explicações mais tangíveis. Alguns propõem que as primeiras estrelas, conhecidas como população terceis, eram muito mais massivas e luminosas do que imaginávamos. Isso teria acelerado a formação das galáxias, fazendo com que brilhassem intensamente, mesmo em tempos tão remotos. Outros sugerem que a matéria escura, esse componente invisível que responde por mais de 80% da massa do universo, desempenhou um papel mais ativo, comprimindo a matéria comum e estimulando o nascimento precoce das estrelas. Há ainda hipóteses que consideram a existência de buracos negros primordiais, sementes cósmicas, que teriam moldado a arquitetura das primeiras galáxias. A beleza dessas teorias não está apenas na precisão matemática, mas na maneira como cada uma revela uma nova faceta do mistério. A ciência, nesse ponto, se aproxima da arte. Não busca apenas respostas, mas formas de olhar. Quando uma hipótese é proposta, o universo se torna mais complexo, mais intrigante. E nós que o observamos, somos levados a expandir também o nosso próprio olhar. Pense na luz que o Webb capta. Ela viaja há mais de 13 bilhões de anos, atravessando um espaço em expansão. Durante esse percurso, o próprio tecido do cosmos se estica, alongando o comprimento de onda da luz, até que ela se torne infravermelha. É por isso que o Webb é um telescópio de calor. Ele não vê o brilho direto das estrelas, mas o eco avermelhado de sua viagem pelo tempo. Cada ponto de luz em suas imagens é uma mensagem antiga, escrita em uma língua que só agora começamos a decifrar. É a lembrança do universo sobre si mesmo, traduzida em fótons que tocam nossos instrumentos, e através deles, a nossa imaginação. Quando pensamos nisso, o conceito de ver ganha outro significado. Ver o universo não é apenas registrar o que existe, mas reconstruir o que foi. É como ouvir uma canção tocada há bilhões de anos e reconhecer em seu ritmo algo familiar, algo que nos inclui. Porque essa luz, depois de tanto tempo viajando, não apenas chega até nós, ela nos atravessa. Somos feitos da mesma poeira que ela transporta. Nossos átomos foram moldados nas explosões de estrelas antigas, e cada vez que contemplamos o céu, é o próprio universo que se reconhece através de nós. O Webb, ao revelar o inesperado, nos convida a abandonar a ideia de um cosmos previsível. A ordem que imaginamos pode ser apenas uma das muitas melodias que o espaço entoa. Talvez existam outras, composições que seguem harmonias que ainda não aprendemos a ouvir. As galáxias que não deveriam existir são acordes dissonantes, notas que escapam ao nosso entendimento, mas que fazem parte da sinfonia maior. Em uma escala humana, isso nos recorda que o conhecimento é sempre provisório, uma construção de luzes em meio à noite. O que hoje chamamos de verdade é apenas o desenho momentâneo de uma constelação. Amanhã, outras estrelas se acenderão, e o mapa do céu mudará de forma. Essa impermanência não é fragilidade, é respiração. O universo se reinventa a cada instante, e nós fazemos parte desse gesto invisível. Quando o pensamento se aquieta diante dessa vastidão, resta apenas o som da expansão. Um silêncio que parece crescer em todas as direções, carregando consigo as perguntas que ainda não soubemos formular. E nesse silêncio que brilha, surge uma sensação estranha, a de que o mistério não está lá fora, nas galáxias distantes, mas aqui, no próprio ato de olhar. Olhar para o céu é, de certo modo, olhar para o passado. Cada estrela é uma carta antiga escrita em luz, e cada galáxia distante é uma lembrança do universo sobre si mesmo. Quando James Webb se posicionou a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, na fria escuridão do ponto Lagrange, ele se tornou uma máquina do tempo,
um instrumento capaz de transformar o invisível em lembrança e a lembrança em descoberta. Sua visão é tão sensível que enxerga a luz estendida pelo próprio ato da expansão do cosmos. E é essa luz, frágil e persistente, que traz as mensagens de quando tudo era começo. Para entender o alcance disso, é preciso imaginar o tempo como uma vastidão líquida. Cada fóton é uma pequena embarcação navegando nesse mar, transportando informações sobre a matéria que o emitiu. À medida que o universo se expande, o espaço entre as ondas se alonga e a luz se torna mais avermelhada, um fenômeno que os astrônomos chamam de desvio para o vermelho. É assim que sabemos o quanto o cosmos cresceu desde o momento em que aquela luz partiu. Quando o Webb detecta uma galáxia com desvio para o vermelho, em torno de 13 ou 14, significa que está observando algo que existiu quando o universo tinha menos de 300 milhões de anos. É quase o limiar do tempo observável. Esses números, tão impessoais quando ditos em voz alta, ganham outra dimensão quando traduzidos em sensação. 13 bilhões de anos não são apenas uma medida, são uma travessia. É o intervalo entre o primeiro brilho e o agora, entre o instante em que o hidrogênio começou a se reunir e o momento em que o pensamento humano aprendeu a dar nome às estrelas. E o mais impressionante é que tudo o que conhecemos, as galáxias, as estrelas, os planetas e nós mesmos, nasceu daquilo que o Webb observa. O caos inicial transformando-se em estrutura, o invisível se tornando forma. A história do universo, quando contada com calma, parece uma respiração. O Big Bang foi o primeiro sopro. Depois veio o resfriamento, o nascimento dos átomos, a recombinação da luz, a formação das nuvens de gás, o acender das primeiras estrelas. Cada fase tem sua cadência, sua pausa, seu silêncio. O Webb, ao captar as galáxias impossíveis, parece ter ouvido um trecho dessa melodia que ainda não sabíamos existir. É como se o cosmos tivesse tocado uma nota antes da hora, um prelúdio adiantado. As galáxias que o telescópio revelou, pequenas e distantes, são janelas para uma época chamada reionização cósmica. Foi quando a luz das primeiras estrelas começou a atravessar o espaço e a transformar o hidrogênio neutro que preenchia o universo em um plasma ionizado, transparente à radiação. Era o amanhecer do cosmos, o instante em que a noite primordial começou a se dissolver. E é exatamente essa luz, esticada pelo tempo, que o Webb recolhe. Ele não vê apenas estrelas, mas o próprio instante em que a escuridão começou a deixar de ser absoluta. Pense em como essa imagem é bela. O universo, em sua infância, respirando luz pela primeira vez. O escuro se fragmentando, o brilho se espalhando como uma brasa que se multiplica. Cada galáxia encontrada é uma faísca desse primeiro amanhecer. O Webb é o observador desse crepúsculo ancestral, um guardião do nascer da própria visibilidade. Mas a surpresa é que o amanhecer parece ter chegado antes do previsto. Isso não significa que as teorias estejam erradas, e sim que o cosmos é mais criativo do que imaginávamos. A ciência, quando se aproxima do desconhecido, precisa aprender a ouvir. O Webb fala em uma linguagem de luz e os astrônomos a traduzem em números, gráficos, espectros. Mas há um sentido mais profundo, quase poético, nesse processo. É o universo dizendo a nós o que ele é, mesmo que ainda não tenhamos as palavras certas para descrevê-lo. E o que ele diz agora é que a criação foi mais rápida, mais complexa, mais plena de caminhos paralelos do que pensávamos. Alguns pesquisadores sugerem que essas galáxias precoces podem estar infladas por buracos negros gigantescos que brilham intensamente ao devorar matéria e, assim, imitam a luminosidade de milhões de estrelas. Outros acreditam que a física das primeiras eras permitia que a matéria colapsasse mais facilmente, produzindo estruturas mais densas e luminosas. Há ainda a possibilidade de que a própria escala do tempo cosmológico precise ser ajustada, que as medições da expansão do universo, conhecidas como constante de Hubble, contenham um descompasso entre o que observamos e o que inferimos.
Essas ideias, diferentes entre si, têm um ponto em comum. Todas reconhecem o mistério como parte do processo. O que o Webb encontrou não é uma contradição, mas um convite. É o cosmos nos chamando a rever o mapa, a redesenhar o caminho de sua origem. Assim como os navegadores de outrora corrigiam suas rotas ao avistar uma nova estrela, os cosmólogos de hoje reajustam seus cálculos ao perceber que o céu é mais antigo e mais novo ao mesmo tempo. A física moderna tem mostrado que o universo não é uma sequência rígida de eventos, mas uma rede dinâmica onde tempo, espaço e energia se entrelaçam. A relatividade geral descreve como o espaço se curva diante da massa e como o tempo desacelera próximo à gravidade extrema. A mecânica quântica, por outro lado, revela um mundo de incertezas e probabilidades, onde o real parece existir apenas quando observado. Entre essas duas descrições, uma contínua e outra fragmentada, o universo dança. O Webb, com sua sensibilidade sem precedentes, observa essa dança acontecendo no palco mais distante possível. Há algo de profundamente humano nesse olhar. Construímos uma máquina de ouro e silício, enviamos para o frio absoluto e a deixamos flutuar em silêncio por anos, apenas para que ela nos devolvesse um reflexo daquilo que somos. Porque, no fundo, o que procuramos nas primeiras galáxias é a nossa própria origem. Cada fóton captado é um eco do instante em que a possibilidade de existir começou. O Webb não apenas fotografa o passado, ele o reencena. Ele transforma o tempo em presença. É como se o universo, ao ser observado, voltasse a acender sua primeira chama só para que a víssemos. E essa chama, tênue, antiga, persistente, continua nos guiando. O mistério dessas galáxias não é uma lacuna de conhecimento, mas uma lembrança de que o cosmos ainda tem mais perguntas do que respostas, e que cada resposta encontrada é apenas o prelúdio de outra. Enquanto o telescópio orbita em silêncio, suas lentes douradas refletem um brilho que vem tanto de fora quanto de dentro. É o reflexo das estrelas e o reflexo do pensamento humano coexistindo no mesmo espelho. A cada nova imagem, o universo se aproxima um pouco mais, não em distância, mas em compreensão. E é essa aproximação que transforma o desconhecido em contemplação. No final, o Webb não está apenas olhando o passado. Está nos mostrando que o passado ainda respira no presente e que o presente já contém o rascunho do futuro. O tempo, ao se estender, parece apenas mudar de forma, como um rio que se curva mas nunca deixa de fluir. E nesse fluxo sem fim, surge a sensação de que o universo não tem pressa de ser entendido. Ele apenas continua, expandindo-se, brilhando, recordando, enquanto nós aprendemos aos poucos a escutá-lo. Quando olhamos para o universo através do James Webb, olhamos para uma fronteira que não separa o conhecido do desconhecido, mas os entrelaça. Cada nova imagem do telescópio é um mergulho em direções opostas, para fora e para dentro, para o infinito e para o princípio. E à medida que essas imagens se acumulam, uma sensação silenciosa se instala, a de que compreender o cosmos é também revisitar a nossa própria percepção de tempo. Porque o Webb não fotografa apenas o distante, ele fotografa o passado, e o passado, nesse contexto, não está atrás de nós. Está em toda parte, preenchendo o presente com ecos antigos. Quando a luz de uma galáxia viaja por 13 bilhões de anos até tocar o espelho dourado do telescópio, ela nos mostra algo que já não existe da mesma forma. Aquela galáxia pode ter mudado, colidido, desaparecido, e, no entanto, a luz que parte dela ainda se propaga, atravessando o tecido do espaço-tempo como uma lembrança que se recusa a se apagar. É um lembrete de que o universo não esquece. Tudo o que emite luz permanece, de alguma maneira, registrado no silêncio da expansão. A velocidade finita da luz transforma o cosmos em um imenso arquivo de memórias, e cada ponto luminoso no céu é um instante preservado, uma página flutuando na biblioteca do tempo. É isso que o James Webb lê, o diário do universo. Mas essa leitura não é simples.
As páginas são escritas em fótons que perderam energia, em cores que o olho humano não pode ver. Por isso, os cientistas traduzem essa linguagem em espectros, curvas e imagens coloridas artificialmente. Eles não estão apenas observando, estão interpretando um idioma que o cosmos fala em luz. Cada linha espectral, cada tom de vermelho profundo, revela um elemento químico, uma distância, uma idade. O carbono, o oxigênio, o ferro, todos deixam suas assinaturas na radiação que viaja pelo espaço. E ao decifrar essas assinaturas, reconstruímos a cronologia do universo como quem reescuta uma canção esquecida. Mas o que o Webb trouxe de novo não é apenas detalhe técnico, é um abalo conceitual. Ao encontrar galáxias maduras em um tempo em que não deveria haver tempo suficiente para tanto, ele nos obriga a repensar a própria noção de início. Durante décadas, imaginamos o Big Bang como uma explosão que deu origem ao espaço e ao tempo. Contudo, a palavra explosão é apenas um recurso de linguagem. Não houve um centro lançando matéria para fora. O espaço inteiro expandiu-se consigo mesmo. E essa expansão não cessou. Ela continua lenta e invisível, afastando as galáxias umas das outras como folhas que flutuam em um lago que se amplia. Se o universo é esse lago em expansão, o James Webb é a superfície tranquila onde cada ondulação revela um fragmento de origem. O telescópio vê galáxias que se formaram mais cedo do que o previsto, e isso indica que a matéria pode ter se reunido com uma eficiência que não imaginávamos. As primeiras estrelas, gigantes de curta vida, podem ter iluminado o cosmos de maneira tão intensa que aceleraram a formação das estruturas seguintes. É como se o universo, no ato de nascer, tivesse pressa de se reconhecer. Em apenas algumas centenas de milhões de anos, o caos se organizou em harmonia. Essa ideia nos leva a um ponto curioso da cosmologia, a noção de que o tempo não corre com a mesma velocidade em todos os lugares. Einstein mostrou que o tempo é elástico, que ele se estica e se contrai conforme a gravidade o molda. No início do universo, quando toda a matéria estava concentrada e o espaço era mais denso, o tempo fluía de outro modo. O que hoje chamamos de 300 milhões de anos pode ter sido sentido de maneira diferente pelo próprio cosmos nascente. O relógio do universo não marca horas, marca a expansão. Cada batimento é uma dobra do espaço se alongando, um intervalo que transforma energia em forma, e forma em história. Pensar nisso muda a forma como percebemos a existência. Se o tempo é uma propriedade do espaço, então ele não é um rio linear, mas um oceano em movimento. E nesse oceano, o Webb é como uma embarcação que capta as ondas mais antigas, analisando sua direção, seu tamanho, seu ritmo. Quando o telescópio detecta um desvio para o vermelho extremo, ele está vendo não apenas a distância de um objeto, mas o quanto o próprio universo se expandiu desde que aquele fóton partiu. É como medir a respiração do cosmos através do brilho das estrelas. As galáxias que não deveriam existir não são um erro de cálculo, mas uma evidência de que ainda sabemos pouco sobre o que significa existir. Algumas delas têm a luminosidade de 100 bilhões de sóis, concentradas em regiões tão compactas que desafiam os modelos de formação estelar. Outras mostram sinais de buracos negros supermassivos em seus núcleos, algo inesperado para uma era tão jovem. Esses buracos negros, por sua vez, emitem jatos de radiação e moldam o crescimento das galáxias ao redor. O universo, em seus primeiros instantes, já parece ter aprendido a equilibrar criação e destruição, luz e sombra, em um mesmo gesto. Há uma harmonia silenciosa nesse caos primordial, como se a complexidade não fosse um acidente, mas uma tendência natural, a vontade da matéria de se organizar em algo mais. Cada galáxia antiga é uma semente que contém, em miniatura, a promessa de tudo o que viria: estrelas, planetas, consciência. O Webb, ao olhar para o início, observa também as origens remotas daquilo que nos tornaria possíveis. Em seu espelho dourado, o passado e o futuro se refletem como duas faces do mesmo brilho. E pensar que toda essa luz tão antiga
viajou sem descanso até chegar aqui. Atravessou tempestades de radiação, marés gravitacionais, distâncias inconcebíveis, apenas para ser capturada por um olhar humano. Há nisso uma poesia quase trágica. O universo fala em uma linguagem de bilhões de anos, e nós o escutamos por um breve instante, como quem encosta o ouvido em um concha e ouve o mar. A grandeza do web não está apenas em sua tecnologia, mas no que ele desperta. Ele nos recorda que o cosmos não é uma história distante, é uma continuidade da nossa própria, que cada átomo de oxigênio em nossos pulmões foi forjado em estrelas que o telescópio agora observa em seus primeiros lampejos, e que compreender essas galáxias não é entender o passado do universo, é compreender o presente de nós mesmos. À medida que o telescópio continua a enviar dados, os cientistas refinam seus modelos, ajustam distâncias, reinterpretam espectros. O mapa cósmico muda, e com ele muda também a nossa posição nele. O que antes era certeza agora é apenas ponto de partida. O conhecimento se move como a luz, sempre em direção a algo que já foi, mas que ainda ilumina. E quando se encerra o dia e o pensamento repousa, é possível imaginar que o James Webb, sozinho no escuro, continua olhando, silencioso, para aquilo que o criou. Galáxias antigas piscam em sua direção, e o tempo se dobra para que o universo possa se lembrar de si. E então surge uma pergunta que não exige resposta, apenas contemplação. Se o passado continua brilhando no presente, onde exatamente começa o agora? O universo tem a estranha habilidade de fazer com que toda descoberta se transforme em espelho. Quanto mais o James Webb olha para o passado, mais ele reflete sobre o presente, e quanto mais fundo ele penetra na escuridão, mais a luz parece vir de dentro de nós. No coração desse olhar, algo se revela. O cosmos não é apenas uma coleção de objetos distantes, mas uma rede viva de relações, onde o espaço e o tempo dançam em silêncio há bilhões de anos. Cada galáxia antiga que o telescópio capta é uma nota de uma sinfonia que nunca cessou de tocar, mesmo quando o universo parecia mudo. Entre os dados que o Webb envia, há padrões que desafiam a compreensão. Algumas dessas galáxias parecem conter estrelas formadas com uma eficiência quase improvável, e a própria luz delas carrega um tom mais intenso do que o esperado. A radiação que chega até nós é tão vermelha que sugere uma expansão colossal, uma distância tão grande que a própria ideia de espaço começa a se dissolver. Em termos científicos, esse fenômeno é medido pelo redshift, o desvio para o vermelho. Quanto maior ele é, mais distante e antiga é a fonte. O Webb detectou valores de redshift acima de 13, o que significa que estamos vendo o universo quando ele tinha menos de 300 milhões de anos. É um número pequeno na escala cósmica, mas é nele que repousa a origem de tudo o que viria a existir. A física da luz que o Webb observa é uma história de paciência. Cada fóton captado foi emitido quando o espaço ainda se expandia a uma velocidade vertiginosa. Essa expansão, descrita pela relatividade geral de Einstein, não é o movimento de objetos através do espaço, mas o próprio espaço se estendendo. Imagine pontos desenhados em um balão sendo inflado. Eles se afastam uns dos outros não porque se movem, mas porque o tecido sobre o qual estão é que se expande. Assim é o universo, um tecido em constante dilatação, levando consigo todas as distâncias. Quando o telescópio observa uma galáxia antiga, ele não está apenas olhando para longe, está olhando através do próprio esticar do espaço. Essa compreensão muda o significado de distância. No universo, longe não quer dizer apenas distante em espaço, mas distante em tempo. A galáxia mais remota que o Webb encontrou está hoje a mais de 33 bilhões de anos-luz de nós, embora a luz dela tenha viajado por apenas 13 bilhões de anos. Essa diferença surge porque o universo continuou se expandindo enquanto a luz viajava. É como se estivéssemos tentando escutar uma canção enquanto o próprio disco se estica sob a agulha. A melodia chega, mas transformada, mais lenta, mais grave, mais antiga,
Em meio a esses conceitos, há algo de profundamente poético. O universo não é uma linha reta que avança do passado ao futuro. Ele é mais parecido com uma teia, uma malha vibrante em que cada parte influencia o todo. As galáxias antigas que o Webb revelou não estão isoladas. Elas fazem parte de uma teia cósmica composta por filamentos de matéria escura e hidrogênio que se entrelaçam como rios luminosos em um oceano de silêncio. Essa teia é o esqueleto invisível do cosmos. Onde a matéria escura se concentra, a gravidade atrai o gás e forma estrelas. Onde há menos densidade, o espaço permanece vazio, um intervalo entre notas de uma música sem fim. Ver essa estrutura é como contemplar um mapa do próprio destino. Tudo o que existe, planetas, estrelas, nós, nasceu das ondulações iniciais desse tecido. Pequenas variações na densidade do universo primordial foram amplificadas pela gravidade, crescendo até se tornarem galáxias. Essas ondulações, registradas hoje na radiação cósmica de fundo, são o primeiro sussurro da criação. O Webb, ao observar as galáxias que emergiram dessas regiões, está escutando o eco desse sussurro, um eco que viajou 13 bilhões de anos apenas para ser ouvido. Há um detalhe que torna tudo isso ainda mais intrigante. Quando o telescópio registra essas luzes, ele também vê sinais de poeira cósmica, partículas microscópicas de carbono e silicato formadas nas primeiras explosões estelares. Essa poeira é o pólen do universo, espalhado pelas supernovas que semearam a complexidade. E é graças a ela que os planetas, os oceanos e até nossos corpos puderam existir. Em certo sentido, olhar para as galáxias antigas é olhar para o momento em que os primeiros átomos de que somos feitos começaram a se reunir. A poeira que o Webb detecta é a mesma que bilhões de anos depois formaria o ar que respiramos. Há uma linha delicada que une tudo isso: luz, poeira, gravidade e tempo. Juntas, essas forças transformam o caos em forma. A gravidade desenha os contornos, a luz revela as fronteiras, e o tempo garante que tudo se mova. E enquanto essa dança acontece, o universo se reflete em si mesmo, em cada espelho, em cada olho que o contempla. O Webb é um desses olhos, talvez o mais distante de todos, e seu olhar não é apenas técnico, é quase espiritual. Ele observa o nascimento da ordem a partir do nada e nos convida a perceber que a mesma força que molda as galáxias também pulsa, discretamente, dentro de nós. Pense no que significa ver algo que existiu há 13 bilhões de anos. O ato de observar torna presente o que já foi. A luz antiga encontra o olhar moderno, e nesse encontro o tempo se curva. A imagem que o Webb captura é simultaneamente passado e presente. É a lembrança do universo encontrando a consciência que ele mesmo produziu. O telescópio não está apenas olhando para trás, está completando um ciclo. O universo se observando através de si, matéria que se tornou olhar, luz que aprendeu a reconhecer sua própria origem. E quando a mente alcança essa percepção, tudo parece se aquietar. As galáxias, as estrelas, a poeira, tudo se mistura em uma harmonia que não exige pressa. O cosmos não tem urgência, ele apenas continua, respirando expansão. O Webb, em sua órbita, é como uma vela acesa no escuro. Seu espelho dourado reflete a luz que chega de bilhões de anos atrás, e essa luz o atravessa em silêncio, como o vento atravessa um campo. O que ele revela não é apenas o início do universo, mas a continuidade do mistério, um lembrete de que o infinito não é algo que se alcança, mas algo que se habita. E quando pensamos que já compreendemos o suficiente, surge uma nova imagem, um novo ponto de luz, um novo desvio no vermelho. Cada descoberta é uma nova dobra no tecido do tempo, e cada dobra nos aproxima mais da sensação de que o cosmos não está apenas sendo observado, ele está sendo lembrado. E nesse ato de lembrança permanece uma pergunta suspensa no ar, leve como poeira de estrela. Se o universo ainda guarda em si o brilho de tudo o que já foi, o que então permanece guardado dentro da nossa própria luz?
Há algo de profundamente enigmático na maneira como o universo permite ser visto. O James Webb não olha apenas para o espaço. Ele olha através dele, como quem tenta enxergar o sentido escondido por trás de uma cortina de luz. Cada imagem capturada por seu espelho é o resultado de um encontro improvável entre o que foi e o que ainda é. O telescópio não observa o agora, mas aquilo que ainda brilha no passado, e é nessa defasagem que se desenha o mistério. As 300 galáxias que surgiram diante de seus sensores são como vozes antigas, chamando de um tempo em que o universo ainda aprendia a falar. Elas não deveriam existir, segundo as equações que construímos, mas existem, e sua existência é o suficiente para que toda a narrativa do cosmos precise ser repensada, como uma partitura que precisa ser reescrita a partir de uma nota dissonante. Os astrônomos se debruçaram sobre esses dados com o mesmo espanto com que alguém encontra pegadas no gelo antes do inverno chegar. A luz dessas galáxias, analisada por espectroscopia, revelou idades incompatíveis com o que o modelo padrão previa. Em teoria, o universo não deveria ter tempo suficiente para que tamanha estrutura se formasse. É como se, em uma história de 1000 páginas, o enredo já aparecesse completo nas primeiras linhas. Isso levou os cientistas a uma constatação inquietante. Ou entendemos errado o ritmo do tempo cósmico, ou há forças e processos que desconhecemos atuando desde o princípio. Entre as hipóteses mais fascinantes está a ideia de que as primeiras gerações de estrelas, as chamadas população terceis, tenham sido muito diferentes das atuais. Eram astros colossais, centenas de vezes mais massivos que o Sol, e viviam por poucos milhões de anos antes de explodirem em supernovas violentas. Essas explosões semearam o espaço com os elementos pesados necessários para formar novas estrelas e planetas. Se essas estrelas nasceram em número maior do que pensávamos, poderiam ter iluminado o cosmos e moldado galáxias muito antes do previsto. É como se o universo tivesse incendiado suas primeiras velas todas de uma vez, produzindo um brilho precoce e efêmero que o Webb, bilhões de anos depois, ainda consegue detectar. Outra explicação possível envolve a própria matéria escura. Esse componente invisível que não emite nem reflete luz, mas responde à gravidade e mantém as galáxias coesas. A matéria escura constitui cerca de 85% da massa total do universo e ainda é um dos maiores mistérios da física moderna. Sem ela, as galáxias se desintegrariam, incapazes de resistir à velocidade de sua rotação. Os cientistas acreditam que, nos primeiros instantes após o Big Bang, halos de matéria escura podem ter servido como andaimes para o nascimento das galáxias. A gravidade dessas estruturas invisíveis teria acelerado o colapso do gás e favorecido a formação das estrelas iniciais. Assim, as galáxias impossíveis observadas pelo Webb não seriam exceções, mas o produto natural de um universo moldado também pelo invisível. Essa ideia de que o invisível governa o visível é uma das mais poéticas da ciência. O cosmos é sustentado por forças que não vemos, mas que se fazem sentir em cada estrela. O mesmo se aplica à energia escura, o outro componente misterioso do universo. Ela é responsável pela aceleração da expansão cósmica, um fenômeno descoberto no fim do século XX. Desde então, sabemos que o universo não apenas cresce, mas cresce cada vez mais depressa, como se algo o empurrasse por dentro. Essa energia preenche o espaço, discreta e onipresente, dilatando as distâncias entre as galáxias e resfriando o tempo. O Webb, ao observar o passado, vê também os primeiros sinais dessa força, um empurrão invisível que, mesmo agora, continua agindo em silêncio. É curioso imaginar que, ao olhar para o início, o telescópio esteja vendo também o começo daquilo que hoje chamamos de destino. A expansão que ele detecta em suas imagens é a mesma que um dia fará o universo se afastar de si, até que as galáxias mais distantes desapareçam do nosso campo de visão. Há algo de profundamente humano em querer compreender o início, sabendo que, em algum ponto, tudo se afastará novamente. O Webb nos mostra o nascimento das primeiras luzes,
mas também, de certa forma, antecipa o eco de seu apagamento. Em seu espelho dourado, a matéria antiga reflete como um suspiro congelado no tempo. Cada fóton é um fragmento da história, uma partícula que deixou seu lugar de origem antes que existisse Terra, antes que existisse Sol. É a própria ideia de eternidade convertida em imagem. Quando os cientistas processam esses dados e os transformam em cores visíveis, o resultado é uma pintura do tempo, um retrato feito com a luz das coisas que já se foram, mas que ainda insistem em iluminar. É uma lembrança cósmica. O passado, em escala universal, não é algo que se perde. É algo que continua viajando, incessante, à velocidade da própria saudade. E é justamente essa viagem da luz que nos ensina sobre o tempo. Na escala cósmica, o tempo não é uma linha reta, é um campo de distâncias. O que chamamos de antes é, na verdade, longe. Quando o Webb vê uma galáxia no Redshift 13, ele está vendo o que aconteceu a 13 bilhões de anos-luz de distância, mas também o que continua acontecendo, porque a luz que chega agora partiu antes que existisse qualquer medida humana para contá-la. Assim, cada imagem que ele captura é simultaneamente presente e passado, o universo em ato e memória. Isso nos leva a uma questão mais ampla, quase filosófica. E se o próprio universo for uma lembrança de si mesmo? As galáxias antigas que o Webb revela podem ser ecos de um processo cíclico, um renascimento cósmico em que criação e destruição se alternam eternamente. Algumas teorias cosmológicas, como o modelo do universo oscilante, sugerem que o Big Bang pode ter sido apenas uma fase de expansão, precedida por um colapso anterior. Nesse cenário, o cosmos seria como um pulmão, contraindo e expandindo o espaço em intervalos de eras inimagináveis. O Webb, nesse sentido, poderia estar observando não o início absoluto, mas um novo ciclo, uma recordação do universo anterior. A ciência ainda não sabe responder a essas perguntas e talvez nunca saiba, mas a beleza está justamente nesse não saber. Cada dado que o Webb envia é um lembrete de que o mistério ainda é parte essencial do conhecimento. O universo não se revela por completo, e essa resistência é o que o torna tão fascinante. É como tentar ouvir uma sinfonia que vem de muito longe. Cada nota chega atrasada, mas ainda assim reconhecemos a melodia. Enquanto o telescópio flutua no frio do espaço, coletando sinais invisíveis, aqui na Terra alguém observa suas imagens pela tela de um computador, sem saber que está olhando para o próprio passado do tempo. E há uma estranha serenidade nesse gesto, como se por um breve instante o universo e quem o contempla se tornassem uma mesma coisa. O olhar humano, o espelho do Webb, a luz das primeiras galáxias, todos fragmentos de uma única história sendo lembrada em direções diferentes. E no fundo, o que essas galáxias impossíveis nos dizem não é apenas que o universo começou antes do esperado, mas que ele ainda começa, agora, em cada olhar que o percebe. E se o cosmos segue expandindo-se, sereno, indiferente e belo, é porque sua própria essência é continuar. E ao compreender isso, uma pergunta surge, lenta como a rotação de uma galáxia distante. Se o universo é feito de lembranças que não se apagam, o que é então o presente, senão o instante em que a luz decide nos encontrar? No silêncio profundo do espaço, o tempo não passa, ele se estende. É uma presença, uma textura que envolve tudo, um tecido invisível sobre o qual a matéria desenha sua própria existência. Quando o James Webb olha para o universo primordial, o que ele encontra não é apenas o brilho das primeiras galáxias, mas o registro daquilo que o tempo já transformou em distância. Cada fóton que o atinge é uma partícula de memória. O telescópio, então, não observa o que é, mas o que já foi. E, no entanto, o que já foi continua a ser, pulsando em alguma dimensão onde o passado ainda respira. O cosmos, nesse sentido, não tem direção. Ele se reflete, dobra-se, refaz-se, como uma onda que jamais se apaga, apenas muda de forma. As descobertas recentes nos forçam a encarar a questão mais delicada. O tempo é o mesmo em toda parte?
Quando olhamos para as galáxias que não deveriam existir, olhamos também para a própria natureza do tempo, e o que vemos é que ele não é uniforme. Einstein mostrou que o tempo e o espaço são inseparáveis, um único campo moldado pela gravidade. Onde há mais massa, o tempo desacelera. Onde há vazio, ele corre mais livre. O universo é, portanto, uma paisagem de relógios descompassados. Cada galáxia, cada estrela, cada partícula tem seu próprio ritmo. O que chamamos de agora é apenas uma coincidência local entre bilhões de batimentos diferentes. Quando o Webb observa uma galáxia distante, ele observa outro tempo. Um tempo que ainda está começando, enquanto o nosso continua avançando. A luz, ao viajar, não apenas atravessa o espaço, ela atravessa as variações do tempo. Cada onda de radiação carrega a marca da gravidade que encontrou, do espaço que a distendeu. É por isso que a luz mais antiga chega até nós transformada, como uma canção tocada em outra tonalidade. Esse alongamento da luz, o redshift, é o que permite medir o quanto o universo se expandiu desde o momento em que a galáxia emitiu aquele brilho. A cada nova observação, o Webb nos mostra que o espaço não é fixo, ele se estica como um tecido vivo. E se o espaço muda, o tempo muda com ele. O relógio cósmico não marca horas, ele pulsa em expansões. Dentro dessa expansão, algo inquietante acontece. Quanto mais o universo se expande, mais rápido ele parece fazer isso. É a aceleração cósmica, descoberta no final dos anos 1990. As supernovas distantes, usadas como faróis, mostraram que as galáxias não apenas se afastam umas das outras, elas se afastam em ritmo crescente. Algo invisível, que chamamos de energia escura, está impulsionando o espaço a crescer. Não sabemos o que ela é. Sabemos apenas que existe e que domina o universo. Cerca de 70% de tudo o que há é composto dessa força que não podemos ver, medir diretamente ou tocar. Ela é a respiração do próprio cosmos. Quando o Webb observa as galáxias impossíveis, ele não as vê apenas no tempo. Ele as vê também nesse movimento. O espaço entre nós e elas está se estendendo enquanto a luz viaja. É por isso que, mesmo que a luz leve 13 bilhões de anos para chegar, a distância atual entre nós pode ser muito maior. É como tentar ouvir o som de uma árvore caindo enquanto o próprio vento a afasta. O universo está sempre se distanciando de si mesmo, e ainda assim permanece unido, ligado por um tecido que não se rompe. Essa contradição aparente é o coração da cosmologia. O todo cresce, mas o todo é sempre um. O Webb, com seus espelhos de ouro e sua visão infravermelha, observa o calor apagado das primeiras estrelas. Ele capta o que restou do nascimento da luz, quando o universo deixou de ser escuro. Antes disso, o cosmos era uma névoa densa de partículas e radiação, onde os fótons não conseguiam viajar livremente. Essa era, conhecida como Idade das Trevas Cósmica, durou até cerca de 380 mil anos após o Big Bang. Só quando os primeiros átomos de hidrogênio se formaram e a luz pôde enfim se libertar, o universo começou a se tornar visível. O que o Webb faz é olhar para o limiar dessa transição, o momento exato em que o invisível começou a se tornar visível. É o nascimento do próprio conceito de visão. Mas em meio a esse esplendor de dados e descobertas, há uma sensação de delicadeza. O universo que o Webb revela é jovem, vulnerável, em formação. As galáxias que vemos ainda estão se construindo, suas estrelas ainda se acendendo, sua estrutura ainda frágil. É uma infância cósmica, e ao observá-la, temos a impressão de assistir a algo que não deveríamos ver, como abrir um álbum de família do universo e encontrar sua primeira respiração registrada em luz. É ciência, mas também é reverência. Essas imagens nos lembram de que o cosmos é um processo, não um lugar. Não existe lá e aqui. Tudo é parte da mesma expansão. A luz que sai de uma estrela distante e a que reflete em nossos olhos pertencem ao mesmo ciclo. Em última instância, somos feitos do mesmo brilho que o Webb observa. Os elementos químicos que compõem nosso corpo,
carbono, oxigênio, ferro, nasceram nas entranhas das primeiras gerações de estrelas. Quando uma supernova explodia, ela semeava o espaço com esses átomos que mais tarde se uniriam em planetas e seres. Assim, cada vez que o telescópio encontra uma galáxia antiga, ele está encontrando também o passado material de tudo o que vive. É curioso pensar que enquanto observamos o universo primordial nos observa de volta. Não literalmente, mas em essência. A luz que viaja até nós encontra o olhar que é feito dela. É uma troca silenciosa, um diálogo entre o que foi e o que é. E, de certa forma, é isso que o Webb simboliza. A consciência do cosmos voltando-se para sua própria origem. Pela primeira vez, o universo tem olhos para ver o próprio nascimento. A ciência moderna, em seu rigor e precisão, raramente se permite o luxo da contemplação. Mas diante das imagens do Webb, até o cálculo mais frio parece conter poesia. Ver uma galáxia formada 200 milhões de anos após o Big Bang é como ouvir o primeiro acorde de uma sinfonia que ainda está sendo tocada. É entender que o tempo, em escala cósmica, é apenas um instrumento e que a melodia que ele produz é infinita. O universo que o Webb revela não é estático. Ele pulsa, vibra, evolui. É uma criação em andamento e nós fazemos parte dela. Quando olhamos para aquelas luzes distantes, estamos olhando para a nossa própria ancestralidade, a linhagem luminosa que conecta cada átomo, cada partícula de consciência, a um momento em que tudo era um. O telescópio não apenas observa galáxias antigas, ele observa o nascimento da possibilidade de existir. E ao perceber isso, uma ideia se insinua, lenta como a expansão do espaço. Se o tempo se estende em todas as direções e a luz nunca deixa de viajar, será que o início do universo realmente passou? Ou será que ele ainda acontece, agora, em algum lugar do infinito, recomeçando em silêncio no mesmo instante em que o olhamos? Há algo de profundamente revelador na ideia de que o universo possa estar mais velho ou mais jovem do que imaginamos. O James Webb, ao encontrar galáxias que não deveriam existir, não apenas mostra imagens do passado, ele mostra as rachaduras sutis naquilo que tomávamos como certeza. Cada ponto luminoso em suas fotografias é um lembrete de que a história cósmica ainda está sendo escrita, e que o tempo, essa linha que acreditávamos contínua e previsível, pode ser um tecido que se dobra e se refaz diante de nós. O que antes parecia sólido, a idade do universo, o ritmo de sua expansão, a formação gradual das galáxias, agora soa como um canto que ecoa em diferentes tonalidades, dependendo de onde o ouvimos. Durante décadas, os cosmólogos confiaram em um número com a precisão de um relógio, 13,8 bilhões de anos. Essa seria a idade do universo, deduzida a partir da radiação cósmica de fundo, a luz remanescente do Big Bang, e do ritmo de expansão medido pela chamada constante de Hubble. Essa expansão, descoberta por Edwin Hubble em 1929, revelou que as galáxias se afastam umas das outras em velocidade proporcional à distância. Quanto mais distante uma galáxia, mais rapidamente ela se move. Era a prova observacional de que o universo está crescendo, e extrapolando esse crescimento ao passado, chegamos ao momento em que tudo estava concentrado em um ponto: o início. Mas a constante de Hubble não é tão constante quanto o nome sugere. Medida por métodos diferentes, ela oferece resultados que não se encaixam. As observações do telescópio Hubble, estudando supernovas e galáxias próximas, indicam uma taxa de expansão mais alta. Já os dados do satélite Planck, que analisou a radiação cósmica de fundo, sugerem um ritmo menor. A diferença pode parecer pequena, cerca de 9%, mas é suficiente para abalar a estrutura das teorias atuais. Se o universo se expande mais rapidamente, ele é mais jovem do que pensávamos. Se o ritmo é mais lento, ele é mais velho. O Webb, ao observar galáxias plenamente formadas, em uma época em que o cosmos ainda deveria ser uma névoa difusa, acrescenta mais uma voz a esse coral de discordâncias.
A chamada tensão de Hubble é um dos maiores enigmas da cosmologia moderna. É como se o universo estivesse nos dizendo que há algo fundamental que ainda não compreendemos. Poderíamos estar medindo mal a distância das galáxias? Ou existe algo na física do cosmos primitivo que escapa ao nosso conhecimento? Algumas hipóteses sugerem a existência de uma nova forma de energia escura, uma força que teria alterado a taxa de expansão logo após o Big Bang. Outras propõem partículas ainda não detectadas, interagindo com a radiação de maneira sutil, mas suficiente para mudar a história do tempo. Há também quem imagine que o próprio tecido do espaço-tempo não seja homogêneo, que haja regiões do universo com densidades e idades diferentes, como rugas em uma superfície que se estende sem cessar. Quando pensamos nisso, o conceito de tempo deixa de ser algo fixo e mensurável e passa a ser uma paisagem. O tempo não seria um rio que corre em uma única direção, mas um oceano que pulsa. O que chamamos de passado pode estar acontecendo em algum outro lugar desse oceano, e o que chamamos de futuro pode já existir em outra de suas marés. Nessa perspectiva, o Webb não está olhando para trás, está olhando para outra região desse mar temporal. E as galáxias que não deveriam existir são apenas ilhas onde o tempo corre de modo diferente, como redemoinhos dentro da vastidão. A relatividade de Einstein previu algo semelhante. Para ela, o tempo é elástico, sensível à gravidade e à velocidade. Um relógio próximo a um buraco negro marca as horas de modo diferente de um relógio distante. Um viajante que se move quase à velocidade da luz envelhece mais devagar do que aquele que permanece parado. Essa flexibilidade faz do tempo uma dimensão viva, não um cenário fixo. E quando o Webb observa o universo, ele nos mostra essa elasticidade em ação, o tempo curvando-se diante da própria criação. As galáxias antigas são testemunhos de uma época em que o tempo passava de forma distinta, quando o espaço ainda era mais denso e cada segundo continha uma eternidade. Há algo profundamente humano em tentar medir o imensurável. O ato de contar o tempo é uma forma de domar o infinito, de transformá-lo em algo compreensível. Mas o universo, com sua calma desmedida, parece rir dessa tentativa. Ele não se deixa reduzir a números nem a cronologias. A cada nova observação, o Webb nos recorda de que o cosmos é menos uma máquina previsível e mais um organismo em transformação. Não há um início fixo nem um final traçado. Há um processo, um fluxo contínuo de energia e forma em que cada instante contém a semente do próximo. Alguns cosmólogos começam a questionar se o Big Bang foi mesmo o começo. Pode ter sido apenas uma transição, o despertar de um ciclo anterior. A física quântica sugere que antes da expansão poderia ter existido um estado de energia pura, vibrando em uma escala infinitamente pequena, um universo anterior, colapsando para dar origem ao nosso. Essa ideia, conhecida como modelo do Big Bounce, imagina o cosmos como um coração que pulsa. Contrai-se, expande-se, contrai-se novamente. O Webb, ao ver galáxias tão antigas, pode estar captando o eco dessa batida, o reflexo de um ciclo anterior que deixou sua assinatura nas primeiras luzes. As galáxias impossíveis, portanto, são mais do que anomalias. São lembretes de que o universo é um espelho que se dobra sobre si. O que chamamos de começo pode ser apenas um reflexo do fim, e o que chamamos de fim, o início de outra forma. A matéria que o Webb detecta, tão distante e antiga, é a mesma que agora vibra em nossos corpos. Cada átomo de carbono, cada respiração, é continuidade daquilo que ele observa. O tempo, em sua escala cósmica, não conhece separação. O que parece distante é, na verdade, contíguo, ligado por fios invisíveis que atravessam eras. E há uma beleza serena nisso. Se o universo pode ser mais velho ou mais jovem do que pensávamos, é porque ele não está preso à cronologia que impomos. O tempo do cosmos é o tempo da transformação. Ele se curva, se expande, se dissolve, e nesse movimento cria a própria possibilidade de existir. O Webb apenas registra essa respiração.
esse gesto infinito em que o passado se transforma em presente e o presente se converte em lembrança. Quando o olhar humano contempla essas galáxias antigas, há um instante de silêncio que parece suspender o próprio tempo. É como se, por um breve momento, o universo e quem o observa respirassem no mesmo ritmo. E nesse respiro compartilhado, surge uma pergunta que ecoa mais fundo do que qualquer resposta. Se o cosmos é uma história que ainda se escreve, onde exatamente começa a primeira palavra? E quando, no fluxo eterno da criação, ela volta a ser apenas silêncio? O universo é uma biblioteca feita de luz, e cada fóton que o James Webb recolhe é uma página arrancada de um livro que continua sendo escrito. A cada nova observação, esse telescópio revela que a história cósmica é mais complexa do que imaginávamos, mais antiga em alguns trechos, mais acelerada em outros e sempre repleta de contradições que, em vez de nos afastarem da verdade, nos aproximam do mistério. As 300 galáxias que desafiam os limites do tempo não são apenas dados científicos, são fragmentos de uma narrativa que nos obriga a repensar o que chamamos de realidade. Há algo de profundamente poético no modo como a ciência se aproxima da dúvida. Durante séculos, acreditamos que compreender o universo seria um processo de fechamento, de reduzir o desconhecido ao conhecido. Mas quanto mais olhamos para o espaço profundo, mais percebemos que entender é expandir. O Webb, com seus olhos infravermelhos, não resolve enigmas. Ele os multiplica, e essa multiplicação é o verdadeiro avanço. Ele nos mostra que o cosmos não é uma máquina previsível, mas uma respiração. Cada galáxia antiga que aparece onde não deveria é um suspiro do universo dizendo: ainda não me expliquei. Essas descobertas fazem a fronteira entre a física e a filosofia se dissolver. Os cientistas buscam causas, medições, equações, mas no fundo, o que está em jogo é o próprio significado de existir. O que é uma galáxia que não deveria existir? É uma estrutura de bilhões de estrelas que se formou antes do tempo permitido, contrariando as leis conhecidas. É como encontrar uma árvore milenar em um campo onde a semente mal acabou de germinar. O que o Webb encontrou, em termos técnicos, são galáxias com alto brilho e massa aparente, localizadas em redshifts extremos, entre 11 e 13, o que significa que elas existiam quando o universo tinha apenas 2% de sua idade atual. A luz dessas galáxias foi emitida quando o cosmos ainda estava em sua infância absoluta, e, no entanto, elas já se mostram complexas, maduras, plenas. Esse paradoxo levou muitos pesquisadores a reconsiderar a forma como o tempo se comporta nos primeiros instantes da criação. Talvez o universo jovem tenha sido mais eficiente em produzir estrelas do que supunhamos. Ou talvez as leis que regem a formação da matéria tenham atuado de modo diferente, sob pressões e temperaturas inimagináveis. Alguns modelos sugerem que o Big Bang pode ter deixado campos de energia flutuantes, regiões onde a gravidade e a matéria interagiram de maneira acelerada, encurtando o intervalo entre o nada e a forma. Em outras palavras, o universo pode ter aprendido a construir complexidade antes de aprender a envelhecer. Há também a hipótese de que essas galáxias precoces sejam, na verdade, mais compactas do que luminosas. Pequenas joias de estrelas comprimidas em volumes minúsculos, de modo que seu brilho engana nossos instrumentos. O Webb, mesmo com sua precisão extraordinária, ainda precisa da ajuda de outros telescópios e análises espectroscópicas para confirmar as distâncias e massas dessas estruturas. É um lembrete de que, mesmo diante da tecnologia mais avançada já construída, o desconhecido continua a existir entre os pixels e as cores. O universo, em última instância, não cabe inteiro em nenhum espelho. E talvez essa seja a essência da jornada científica. Perceber que o mistério não é uma falha, mas o próprio combustível da busca. A astronomia moderna vive uma era em que cada resposta abre novas perguntas. O Webb mostra um cosmos em expansão, mas também um cosmos em reflexão, um espelho que devolve à humanidade o seu próprio espanto, porque, ao olhar para as primeiras galáxias,
Não estamos apenas observando o início das estrelas, mas o início da consciência que um dia as veria. A luz que partiu de lá, há bilhões de anos, viajou para se encontrar com o olhar que agora a compreende. É como se o universo, através do web, estivesse finalmente se vendo pela primeira vez. O que impressiona nas imagens não é apenas a distância, mas a intimidade. Há nelas uma quietude que não pertence ao vazio, mas à plenitude. A luz infravermelha que o web capta é o calor residual da criação, o último sopro do instante em que o universo começou a brilhar. Olhar para ela é como ouvir o eco de um canto antigo, um som que atravessou o abismo do tempo e ainda ressoa em nós. A ciência chama isso de radiação esticada pelo desvio para o vermelho, mas há algo mais profundo ali, uma sensação de continuidade, de que tudo o que foi ainda pulsa em tudo o que é. Quando pensamos no universo como um espelho, a imagem ganha nova dimensão. Cada observação do web é uma lembrança devolvida ao cosmos, um registro de que o olhar humano é agora parte da própria história universal. A consciência que observa é feita da mesma matéria que brilha. Somos poeira estelar refletindo sobre o próprio brilho. O tempo, então, deixa de ser uma linha e passa a ser um círculo. A luz sai das estrelas, viaja pelo espaço, alcança o telescópio e volta a se transformar em compreensão. É o universo se iluminando por dentro. Mas há uma pergunta que permanece suspensa, delicada e insistente. O que o web realmente vê quando olha para o início? Ele vê galáxias, gases, radiação, mas vê também o limite da percepção humana. Além daquele horizonte de luz, nada pode ser observado nem mesmo em teoria. É o chamado limite do universo observável. Para além dele, o tempo e o espaço se confundem e as leis conhecidas deixam de fazer sentido. O web chega até onde a realidade nos permite chegar, e o que ele encontra nesse limiar é um espelho da nossa própria finitude. Ver o começo é, de algum modo, perceber que nunca o alcançaremos por inteiro. E ainda assim, o olhar continua. A ciência prossegue, como se o próprio ato de perguntar já fosse uma forma de resposta. O web observa o invisível e o traduz em cor. Os cientistas interpretam essas cores e as transformam em narrativa. E nós, que ouvimos essas histórias, transformamos a narrativa em contemplação. É um ciclo de compreensão e mistério, uma troca silenciosa entre a razão e o assombro. As galáxias que o telescópio revela não deveriam existir, mas existem. E nesse paradoxo reside algo essencial sobre o próprio universo. Ele é, antes de tudo, um gesto de persistência. A luz continua viajando mesmo quando ninguém mais a espera. As estrelas continuam nascendo mesmo quando o espaço parece vazio. O cosmos, em sua vastidão serena, segue se expandindo indiferente ao tempo e ainda assim profundamente ligado a tudo o que respira. E enquanto o web permanece em silêncio, flutuando em seu ponto distante, o universo parece esperar por nosso próximo olhar. Porque, a cada nova imagem, o abismo entre o que sabemos e o que imaginamos se torna um pouco mais luminoso. E ao contemplar essa luz que vem do começo, uma pergunta se insinua, leve como o brilho de uma estrela antiga. E se o início do universo não for um ponto perdido no passado, mas um acontecimento que ainda se repete em cada instante em que algo desperta para existir? O James Webb flutua em silêncio, envolto por uma escuridão tão pura que o som se tornaria uma intrusão. Seu espelho dourado está voltado para o tempo, não para o espaço. É isso que o torna tão singular. Ele não olha para lugares, mas para idades. Cada fóton que toca sua superfície é uma mensagem que viajou bilhões de anos para ser lida agora, como se o universo tivesse escrito uma carta a si mesmo e a deixado girar no vazio até que alguém a encontrasse. O que o web nos mostra não é o futuro do cosmos, nem seu presente, mas o eco de um instante que ainda está se expandindo, uma lembrança que ainda respira. Essas imagens das galáxias impossíveis parecem conter um tipo especial de luz, uma luz paciente, estendida, cansada de viajar e, ao mesmo tempo, determinada a não se apagar.
É a luz que escapou das primeiras estrelas, quando o universo ainda era um mar de hidrogênio e hélio, e a escuridão dominava tudo. Aquela escuridão não era ausência, mas plenitude. Uma densidade onde o tempo mal podia mover-se, onde o espaço ainda aprendia a existir. E foi nessa densidade que as primeiras estrelas se acenderam, convertendo o caos em estrutura, o vazio em melodia. O Webb, ao captar essas luzes, não apenas vê o início das galáxias, ele vê o nascimento da ordem, o momento em que o universo começou a se compreender. As primeiras estrelas, conhecidas como população terceis, eram gigantes, tinham centenas de vezes a massa do Sol e viviam apenas alguns milhões de anos, um sopro cósmico breve e intenso. Ao explodirem, lançaram ao espaço os elementos que faltavam para a criação de tudo o que viria depois. O carbono dos nossos corpos, o ferro do sangue, o oxigênio que respiramos. Cada átomo que compõe o ser humano nasceu dentro dessas fornalhas primitivas. O Webb, portanto, não observa apenas a infância do universo. Ele observa a gestação daquilo que, bilhões de anos mais tarde, se tornaria consciência. E é curioso imaginar que o que chamamos de matéria não passa de um arranjo de tempo congelado. Os átomos que formam uma estrela ou um corpo humano são o resultado de pressões e temperaturas que pararam de mudar, uma pausa na respiração do cosmos. A matéria é o silêncio entre as expansões. E quando o Webb detecta as galáxias mais antigas, ele vê justamente esse momento em que o tempo começou a aprender a parar, a solidificar-se em forma. Antes delas, só havia movimento. Depois delas houve lembrança. Os cientistas tentam compreender como o universo pôde se organizar tão rápido. As simulações de computador mostram que a formação das primeiras galáxias deveria ter sido um processo lento, regido pela gravidade e pela colisão gradual de nuvens de gás. Mas as imagens do Webb contradizem isso. Elas mostram estruturas complexas em um tempo onde só o caos deveria reinar. Para alguns cosmólogos, isso indica que a gravidade pode ter agido de forma mais eficiente no passado, ou que havia mais matéria escura do que supunhamos. Outros acreditam que a luz que vemos é enganosa, que o brilho dessas galáxias é ampliado por lentes gravitacionais, fenômenos em que a gravidade de objetos intermediários curva o espaço e intensifica a luz que vem de trás. Lentes gravitacionais são uma das provas mais elegantes da relatividade geral. Quando a luz passa perto de uma grande concentração de massa, como um aglomerado de galáxias, ela se curva como se o espaço fosse uma superfície elástica. O resultado é que o que está atrás aparece ampliado, deformado, multiplicado. O Webb, ao observar o fundo do universo, vê também através dessas lentes naturais, criadas pelo próprio cosmos. O universo é, literalmente, o espelho de si mesmo. Cada galáxia que o Webb encontra pode estar sendo revelada por outra galáxia mais próxima, que dobra o espaço como uma gota de vidro cósmica. Assim, o universo usa o próprio corpo para enxergar o que ainda não foi visto. Essa imagem, o cosmos olhando através de si, é quase uma metáfora da consciência, porque de certo modo fazemos o mesmo. Nossos olhos captam luz que vem do exterior, mas o que realmente vemos é o reflexo interno dessa luz, reconstruído no cérebro. O Webb em escala cósmica é uma extensão desse processo. Um olho de ouro suspenso no vácuo, captando memórias luminosas e transformando-as em compreensão. O universo, através dele, se vê, se pensa, se descobre. A ciência moderna avança entre o visível e o invisível, entre o mensurável e o intangível. O Webb opera na fronteira da luz infravermelha, a radiação do calor, a parte do espectro que os olhos humanos não percebem. Isso permite enxergar o que está escondido sob as nuvens de poeira cósmica, onde estrelas estão nascendo. O que era sombra torna-se contorno, e o que era ausência revela estrutura. É um lembrete de que o invisível não é o oposto do real. É apenas uma frequência que ainda não aprendemos a sentir. O telescópio traduz essas frequências em cores e as cores em imagens.
Mas, no fundo, o que ele nos entrega é algo mais do que dados. É a percepção de que o universo é uma presença contínua, mesmo quando parece silêncio. Há algo profundamente sereno em imaginar o Webb flutuando longe da Terra, num ponto de equilíbrio entre a gravidade do planeta e a do Sol. Ele está imóvel em relação à Terra, mas em movimento com o espaço que se expande, uma metáfora perfeita da própria existência. Nada realmente para, tudo apenas muda de ritmo. O telescópio, como nós observa e é observado, existe entre forças que se equilibram e o sustentam. Ele é o olhar que contempla e o objeto contemplado. As galáxias impossíveis continuam a brilhar nas suas imagens, lembrando-nos que o universo gosta de contrariar expectativas. Cada nova descoberta reescreve um trecho da história, mas o livro nunca se fecha. O Webb não está apenas registrando o passado, ele está moldando o futuro da compreensão humana. Sua função não é resolver o mistério, mas ampliá-lo até que caiba dentro da nossa capacidade de admiração. E quando o pensamento desacelera, algo se revela sob a superfície dos números e das teorias. A ideia de que o cosmos, em sua vastidão, não está separado de nós. Somos parte desse mesmo tecido que ele estuda. O ouro do espelho do Webb, a poeira das estrelas, a luz que chega até aqui, tudo pertence à mesma trama. O que o telescópio observa há bilhões de anos-luz é a origem de cada respiração que ainda ocorre na Terra. O universo não é um lugar distante, ele é o próprio ato de olhar. E quando o Webb se volta para o passado, é o presente que o observa de volta. Entre o antes e o agora, há apenas luz viajando, e é essa luz que nos une. E talvez seja essa a revelação mais silenciosa de todas. O início do universo nunca terminou. Ele continua invisível e incessante, expandindo-se em cada direção, dentro e fora de nós como uma lembrança que jamais deixa de acontecer. Há um instante, nas imagens do James Webb, em que a ciência parece se calar. É o momento em que a precisão dos números encontra a delicadeza do desconhecido. O olhar do telescópio atravessa 13 bilhões de anos de escuridão e toca o brilho de galáxias que, pela lógica, não poderiam estar ali. Esse toque de luz é quase um sussurro entre eras, um diálogo entre o tempo e a memória. E é nesse silêncio luminoso que surge a sensação de que o universo está tentando nos contar algo sobre si mesmo. A compreensão humana sempre foi uma forma de escuta. Antes de haver instrumentos, antes de existirem teorias, já havia o ato de olhar o céu e sentir que algo, lá em cima, respondia em silêncio. Hoje, quando o Webb revela galáxias tão antigas e formadas, o sentimento é o mesmo, apenas mais profundo, mais consciente. Porque agora sabemos o que estamos vendo. Estamos testemunhando a luz de estruturas nascidas quando o universo ainda mal sabia o que era ser. E ao vê-las, descobrimos que nosso entendimento do cosmos é uma superfície sempre em movimento, um espelho que reflete e se dobra sob o peso da própria curiosidade. Essas galáxias são enigmas, porque condensam tempo demais em matéria de menos. São pequenas, mas contêm milhões ou bilhões de estrelas. São frágeis e, ao mesmo tempo, densas, como se o universo em sua infância tivesse sido capaz de criar complexidade em um ritmo quase instantâneo. A física que conhecemos prevê um crescimento mais lento, um processo gradual de agregação de gás e poeira moldado pela gravidade. E, no entanto, lá estão elas, maduras demais para a idade que o cosmos tinha quando nasceram. Para compreendê-las, é preciso repensar o próprio nascimento da estrutura cósmica, rever a cronologia do que chamamos de possível. Alguns pesquisadores acreditam que essas galáxias precoces são o resultado de regiões do espaço onde a densidade inicial da matéria era maior. Nessas zonas, a gravidade teria agido com mais força, atraindo gás e poeira mais rapidamente e condensando-as em estrelas jovens, muito quentes e luminosas. Outras hipóteses sugerem que buracos negros supermassivos, já presentes desde os primeiros instantes, podem ter acelerado o processo de formação estelar ao reorganizar o gás ao redor de si.
Esses buracos negros seriam como corações gravitacionais pulsando em meio ao caos primordial, moldando as galáxias a partir de dentro. O Webb, com sua visão infravermelha, é capaz de detectar a assinatura dessas estrelas e buracos negros antigos. Ele não vê a luz direta, vê o que restou dela, esticada pelo tempo e pela expansão. Essa radiação avermelhada é o eco do primeiro amanhecer. Cada ponto luminoso nas imagens é uma síntese do impossível, uma estrutura que não deveria existir, mas que existe porque o universo insiste em surpreender. Essa insistência é o que torna o cosmos tão profundamente humano. Ele não segue apenas leis, ele segue um impulso, um desejo quase poético de permanecer sendo. Ver o universo dessa maneira exige um tipo de percepção que vai além da análise, exige aceitação. A ciência observa, mas o olhar que a sustenta é também emocional, porque diante da vastidão toda descoberta é uma confissão de limite. O Webb nos mostra galáxias impossíveis e, com isso, revela que o desconhecido é parte do que somos. Que compreender o cosmos não é dominá-lo, mas escutá-lo. Cada nova imagem que ele envia é uma pausa, um convite ao espanto. Há uma beleza particular na luz que chega tão atrasada. Ela carrega o peso do tempo, mas chega intacta. É como se o universo, em sua expansão contínua, guardasse a promessa de que nada realmente se perde, apenas se transforma em distância. O fóton que toca o espelho dourado do telescópio partiu quando não havia terra, nem sol, nem olhos para recebê-lo. E ainda assim, ele continuou a viajar, indiferente ao destino. É um lembrete de que a existência não precisa de propósito para continuar. A luz apenas segue. Essa ideia, a de que o cosmos segue, é o eixo de tudo o que o Webb revela. As galáxias formadas cedo demais são a expressão visível desse movimento incessante. Elas são a prova de que o universo não tem pressa, mas também não tem descanso. Ele cria, desfaz e recria. O espaço se expande como um tecido que nunca para de crescer. E dentro dele, as galáxias são ilhas que nascem e desaparecem, deixando rastros de poeira e memória. O telescópio apenas recolhe essas memórias, uma a uma, transformando-as em imagens que, para nós, se tornam poesia. É impossível olhar para essas fotografias e não sentir uma familiaridade distante, uma sensação de pertencimento, porque a luz que nelas brilha é a mesma de que somos feitos. Quando os físicos dizem que o carbono em nossos corpos foi forjado em estrelas antigas, estão descrevendo uma verdade literal e íntima. O Webb, ao observar o universo primordial, observa também o início daquilo que nos compõe. A matéria que respira agora no interior de cada ser humano é o resultado daquelas mesmas explosões estelares que o telescópio registra no passado. Assim, olhar para o início do cosmos é, de certo modo, olhar para o início de nós mesmos. Há algo de comovente nesse espelhamento. A mente humana, produto do universo, volta-se para o universo e o reconhece. É como se a consciência fosse o próprio olhar do cosmos retornando para casa. O Webb é a extensão desse olhar, uma continuação tecnológica da curiosidade cósmica que se tornou autoconsciência. Ele é o instrumento por meio do qual o universo descobre que pode se ver. E, no entanto, mesmo diante de tanto conhecimento, o mistério não se desfaz. A cada nova descoberta, o horizonte apenas se move um pouco mais. As galáxias impossíveis podem um dia ser explicadas. Novas teorias podem ajustar suas idades, redefinir sua natureza, reescrever sua história. Mas, quando isso acontecer, outro enigma surgirá, em algum ponto mais distante, mais tênue, mais profundo. O conhecimento, como o próprio universo, também se expande. O Webb continuará a olhar, e nós continuaremos a escutar. Entre a precisão dos espectros e o silêncio do espaço, há um espaço intermediário, o da contemplação. É nele que a ciência e a poesia se encontram, porque o universo não é apenas um objeto de estudo, é um estado de consciência. E quando a noite se torna profunda o suficiente e o olhar se aquieta, tudo o que resta
é a sensação de que estamos cercados por um infinito que ainda sonha. E nesse sonho, tão antigo quanto o próprio tempo, a luz continua sua jornada. Ela atravessa eras, toca espelhos, cruza o pensamento humano e segue adiante, como se carregasse uma mensagem que ainda não aprendemos a decifrar. E enquanto essa mensagem viaja, o universo permanece sussurrando o mesmo segredo, que toda origem é também um retorno, e que talvez o infinito não esteja lá fora, mas no instante em que o olhar e a luz se encontram, o universo é um artesão paciente. Cada estrela, cada galáxia, cada fragmento de luz que o James Webb captura é o traço de uma obra que nunca se encerra. E ainda assim, a impressão que temos ao observar suas imagens é a de algo pronto, uma beleza que se sustenta sozinha, como se o cosmos tivesse atingido uma forma perfeita há bilhões de anos e agora apenas nos deixasse vislumbrá-la. Mas essa sensação é ilusória. O que vemos é apenas um instante de um processo que continua. O universo não para. Ele muda de forma como o vento muda de direção, de maneira quase imperceptível, mas incessante. Essas galáxias que o Webb encontrou, tão antigas e luminosas, não são monumentos imóveis, são organismos vivos, feitos de gás, poeira e gravidade. Elas respiram em ciclos longos, absorvendo matéria, acendendo estrelas, expelindo-as em explosões que se transformam em novos elementos. Em cada uma dessas galáxias, há forças invisíveis que competem e cooperam, construindo estruturas tão delicadas quanto tempestades. O brilho que o telescópio capta é o resultado desse equilíbrio entre o nascimento e a morte estelar. O que chamamos de galáxia é, no fundo, uma comunidade de estrelas em transformação constante, uma teia de gravidade que mantém coeso o que, por natureza, tende a se dispersar. Dentro delas, o ciclo da criação se repete. As estrelas nascem quando nuvens de gás colapsam sob o próprio peso. A gravidade as reúne, e no centro, a pressão se torna tão intensa que os átomos se fundem. O hidrogênio se transforma em hélio, liberando energia, e essa energia é o que vemos como luz. Cada ponto luminoso no céu é o resultado de uma fusão nuclear sustentando o espaço contra o colapso. É uma luta silenciosa, invisível e, ao mesmo tempo, uma dança. Quando a estrela envelhece e o combustível se esgota, ela muda de forma. Pode se expandir e morrer suavemente, como uma vela se apagando, ou explodir violentamente em uma supernova, lançando ao cosmos os elementos que formam planetas, oceanos e corpos vivos. O Webb, ao observar essas galáxias jovens, está assistindo a essas danças primitivas acontecendo em escala universal. Ele vê o universo ainda aprendendo a fazer estrelas, experimentando formas, errando, acertando, reinventando-se. O que hoje chamamos de leis da física são os padrões que emergiram dessa repetição cósmica. E, no entanto, essas leis não são frias, elas são poéticas. A gravidade, por exemplo, não é apenas força, é memória. É o espaço lembrando a matéria onde ela pertence. É um chamado. A luz, por sua vez, é o oposto, o esquecimento. É o instante em que a matéria se liberta e viaja. Tudo o que existe está suspenso entre esses dois movimentos, a gravidade que reúne e a luz que parte. O universo é o intervalo entre o apego e a liberdade. Essas galáxias antigas que desafiam nossos modelos são a expressão dessa tensão. Elas revelam que o cosmos pode criar rapidamente, que a ordem pode emergir do caos antes do previsto. Os cientistas tentam entender como. Talvez o gás primordial estivesse mais denso do que imaginávamos, permitindo que a gravidade o moldasse com eficiência. Ou talvez as primeiras estrelas, maiores e mais quentes, tenham iluminado o espaço de maneira a facilitar a formação das gerações seguintes. Há também a possibilidade de que as galáxias tenham se agrupado logo cedo, unindo-se em estruturas maiores e crescendo em ritmo acelerado. Cada hipótese é uma forma de tradução. A ciência procura a explicação, mas o universo responde em metáforas. O Webb mostra que o cosmos gosta de ultrapassar seus próprios limites. Quando acreditamos ter encontrado o início,
ele se expande ainda mais. Quando pensamos compreender o ritmo, ele muda o compasso. Isso não é erro, é respiração. As galáxias distantes, vistas pelo telescópio, são ecos de um tempo em que o universo ainda era uma criança curiosa, testando possibilidades. O que nos parece impossível é para ele apenas mais uma variação, e há algo profundamente humano nisso, porque a curiosidade é o traço que partilhamos com o cosmos. Somos feitos da mesma energia que se pergunta sobre si mesma. Ao analisar essas imagens, os astrônomos notam padrões sutis, faixas de cor, brilhos distribuídos de forma quase orgânica. As galáxias parecem florescendo umas ao lado das outras, conectadas por filamentos de matéria escura que não vemos, mas que sustentam tudo. Essa teia cósmica é como um sistema nervoso do universo, uma rede invisível que conecta cada ponto de luz a outro. Por ela, a gravidade se propaga, moldando o destino das estrelas. E é essa rede que o Webb começa a mapear. Ele não está apenas fotografando o passado, está revelando a arquitetura oculta do espaço. Há uma delicadeza nisso. O universo, tão imenso, é construído sobre estruturas sutis, quase frágeis. Um pequeno desvio na densidade da matéria, uma diferença mínima na temperatura inicial do Big Bang, e nada disso existiria. A própria existência é um equilíbrio improvável. Cada galáxia antiga é uma prova de que o acaso e a necessidade caminham juntos. O cosmos é preciso demais para ser aleatório e imprevisível demais para ser rígido. Ele flui como uma melodia, regida por leis, mas livre em sua execução. Quando o Webb envia suas imagens à Terra, a luz chega como dados, números, coordenadas, mas traduzida em cor, ela volta a ser emoção. O olho humano, ao contemplar essas imagens, não vê apenas informação, vê espanto. E é esse espanto que transforma a ciência em algo maior, uma forma de contemplação. A observação se torna meditação. O telescópio, em sua órbita silenciosa, é um monge cósmico. Ele não fala, não impõe, não apressa, apenas observa. E ao observar, ensina. O que o Webb nos mostra, no fundo, é que o tempo é uma ilusão de perspectiva. O que chamamos de antigo ainda está acontecendo em algum lugar do espaço. As galáxias que ele vê continuam emitindo luz, continuam se transformando. O passado não está atrás de nós, está ao nosso redor, presente em cada direção para onde o olhar se volta. O universo é uma espiral, não uma linha. E nós estamos em algum ponto dessa espiral, olhando tanto para o que veio antes, quanto para o que ainda está por vir. Há uma serenidade em perceber isso. A vida, a consciência, a própria existência, tudo isso faz parte da mesma expansão. O Webb apenas nos lembra de algo que o cosmos nunca esqueceu. O começo ainda está acontecendo. E enquanto o telescópio continua sua vigília no escuro, decifrando o brilho das primeiras luzes, uma sensação se insinua, lenta e constante, como a respiração do espaço. Se o universo nunca parou de criar, então talvez o futuro não seja o que ainda virá, mas o que já está nascendo agora, silenciosamente, em cada ponto onde a luz decide permanecer. No fim de tudo, o universo continua respirando. Lentamente, em silêncio, como quem sabe que não há pressa em existir. O James Webb segue ali, imóvel e desperto, recolhendo o brilho de mundos que já não estão mais, escutando a luz antiga que ainda viaja. E nós, aqui, tão distantes e tão próximos, seguimos olhando, sem saber ao certo se procuramos respostas ou apenas companhia nesse vasto escuro que também nos habita. Há algo de sereno nesse não saber, como se o mistério fosse o estado natural das coisas e compreender fosse apenas uma forma de repousar dentro dele. O vento noturno continua passando, as estrelas ainda tremulam sobre o horizonte, e o tempo parece dobrar-se sobre si mesmo. Aquilo que chamamos de início ainda pulsa, invisível, em cada partícula de ar, em cada átomo de luz. O universo não começou. Ele começa incessantemente a cada respiração, a cada olhar que se eleva em direção ao infinito. E enquanto o Webb recolhe memórias que atravessaram bilhões de anos,
nós recolhemos o que ele desperta. A lembrança de que também somos feitos dessa mesma viagem luminosa, dessa poeira que insiste em brilhar. Talvez nunca saibamos todas as respostas. Talvez o universo seja apenas um convite para continuarmos perguntando. E talvez não importe entender tudo agora, porque o silêncio também é uma forma de resposta. O que o cosmos parece nos dizer com sua calma infinita é que estar aqui, entre o visível e o invisível, já é o suficiente. O tempo corre, as estrelas nascem e morrem, e no meio disso tudo há o instante, o breve instante em que podemos simplesmente observar. A ciência tenta medir o que vê, a poesia tenta sentir o que escapa, e entre as duas há um mesmo gesto, o desejo de tocar o intocável. O web lá longe é esse gesto ampliado, uma extensão do olhar humano, uma prece feita de metal e espelho, voltada para o tempo. Ele observa o universo e, de alguma maneira, o universo o observa de volta. É um diálogo sem palavras, um reconhecimento mútuo. A luz chega, o espelho a acolhe, e o silêncio faz o resto. Agora, à beira da noite, quando o pensamento se aquieta e o som do mundo parece distante, é possível sentir o universo inteiro respirando conosco. Tudo o que foi dito se dissolve, e o que permanece é apenas a presença, leve, infinita, pacífica. Não é o fim, apenas o retorno ao início, onde tudo ainda é possível, onde o escuro é apenas outra forma de luz. Se essa jornada fez sentido para você, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando esse silêncio curioso conosco.